Que gostoso poder lembrar que nada é impossível para Deus. E é verdade, nada é impossível para Deus. Todos nós podemos passar por momentos muito difíceis. Nós estamos, na verdade, passando por momentos muito difíceis. Mas quando nós lembramos a quem nós servimos e quem tem o controle de todas as coisas, o nosso coração se acalma, a nossa alma se enche de confiança, o nosso espírito se renova, o nosso rosto se levanta e nós podemos contemplar aquele que tem controle de todas as coisas. E hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus em meio a esse ambiente de adoração, de devoção, e nós vamos pensar nesse tema, um tema sobre adoração que eu estou chamando de mãos erguidas. Como é que tem estado as suas mãos? Você tem levantado as suas mãos em adoração ao Senhor? Você tem se aproximado de Deus num espírito de adoração? Você tem buscado a face do Senhor para adorá-lo? Mãos erguidas. Nós vamos ler o texto bíblico que está lá em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 em diante. Êxodo 17, do versículo 8 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a sua mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar, lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira, e disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Esse texto é um texto que, sem dúvida alguma, chama muita atenção. O povo de Deus tinha saído do Egito, eles estavam peregrinando por pelo menos 3 meses aqui, e eles chegam num ambiente, num lugar que eles chamam de Refidim, e isso é no deserto. E é muito curioso, porque essa palavra Refidim significa lugar de descanso ou simplesmente descanso. E ali eles enfrentam um grupo muito bem armado, conhecido pela sua violência, conhecido pela sua maldade, que são os amalequitas. Os amalequitas descendem de Ameleque, que é, na verdade, um descendente, como se fosse um neto de Esaú, e o nome Ameleque tem um significado um pouco assustador, é como se fosse aquele que destrói ou destruidor, aquele que vem para causar dano, aquele que vem para destruir alguém. E amalequitas, é claro, vem do mesmo nome, significa povo destruidor, povo que contenta contra Deus, povo que se levanta, que briga contra Deus. Então, todos os significados ruins estão atribuídos a esses dois nomes, tanto a Ameleque quanto aos amalequitas. E aqui acontece uma batalha. E essa batalha, no decorrer dessa batalha, Moisés sobe uma montanha, eles estão guerreando ali no vale, enquanto Moisés está com a sua mão erguida, o povo vence. E não sei se você já tentou fazer isso, ficar com a mão erguida por muito tempo, mas
eu pelo menos, se eu ficasse aqui essa mensagem toda, eu aguentaria pelo menos uns 3, 4 minutos, porque o braço começa a doer, ele começa a descer, você vai descendo sem querer, você começa a descer sem querer, de repente você já se entregou. Então, essa batalha provavelmente durou muitas horas, porque no final do texto vai dizer que até o pôr do sol ele estava com o braço erguido e 2 pessoas o ajudavam, Arão e Hur. Mas enquanto ele levantava as mãos, enquanto as suas mãos estavam erguidas, o povo vencia. Quando a mão descia, o povo perdia. Isso chama muita atenção. Vou te dizer que não fui eu que cheguei a essa conclusão, que fui atraído para esse texto de uma forma única, né? Essa semana, na verdade, semana passada, eu tive um pequeno acidente em casa, né? Eu acho que eu fui com muita sede ao pote, ou muita fome ao prato, vou dizer assim, muita fome ao prato. E aí eu estava comendo ali um pedacinho de frango caprichado que a minha esposa tinha feito. E eu dei uma mordida com tanta vontade que saiu uma lasca do meu dente, né? O dente fez assim, ó, plac! E aí eu fiquei desesperado, liguei para o dentista, falou, posso ir aí hoje que eu estou desesperado, meu dente quebrou e a minha língua parece que ela tem um ímã que é atraída só para essa parte, ele já está ferindo. Não, vem aqui, pastor, vem aqui. E eu cheguei lá e eles começaram a conversar comigo, e a gente começou a falar sobre o culto, começou a falar sobre a Bíblia, começou a falar sobre um monte de coisa. E a doutora Fabiola Cavacin me chamou a atenção, falou, nossa, você já lembrou, já falou sobre esse texto aqui, lá de Êxodo capítulo 17, já viu que curioso é isso? E aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei pensando, nossa, realmente eu nunca tinha parado para pensar que enquanto as mãos estavam erguidas, o povo vencia. E aí eu comecei a procurar na Bíblia se tem outras passagens, outros lugares, o povo ou alguém com a mão erguida ou situações assim. E no próprio Êxodo, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 7, versículo 18, enquanto Moisés estende as mãos, as águas do Egito se transformam. Lá em capítulo 8, versículo 5, enquanto Moisés estende as mãos, as rãs surgem. No 8,16, enquanto ele estende as mãos, a areia se transforma em piolho. No capítulo 10, versículo 12, enquanto ele estende as mãos, uma revoada de gafanhotos surge. No 10,22, enquanto ele estende as mãos, o povo, né, o céu começa a se transformar e o povo vê densas trevas, ou seja, não vê mais nada. No 14, versículo 21, quando Moisés estende as mãos, o mar se abre. Então, aqui nós temos algumas lições que são extremamente importantes para nossas vidas nos dias que nós estamos vivendo, que é manter as nossas mãos erguidas, é viver nesse sentimento de manter a mão erguida. Mas o que é isso? O que isso significa para nós na prática em nossos dias? Bem, olhando para todas essas expressões e correndo lá para o Novo Testamento, vendo também o que isso significava nos cultos, como era, que tipo de prática era essa no culto, nós percebemos que manter as mãos erguidas, ou se aproximar de Deus com as mãos erguidas, mãos santas, o texto bíblico vai nos dizer, revela uma atitude constante de adoração. Então, manter a mão erguida é, na verdade, manter-se em adoração constante. Isso é muito, muito, muito importante num tempo de crise como o que nós estamos vivendo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as informações que nós recebemos, todo o conteúdo que chega até nós, é um conteúdo que faz com que a nossa mente fique completamente poluída por coisas ou informações terríveis. Como é que você vai adorar num contexto como esse? Como é que você vai adorar em situações como essa? Como é que você vai adorar em momentos que te trazem dor e sofrimento?
Como é que você vai adorar quando as coisas não parecem que estão indo muito bem? Manter as mãos erguidas, na verdade, é ter essa consciência de constantemente você estar em adoração, para que você vença o destruidor, para que você passe esse momento de deserto, esse tempo de tribulação, esse tempo de perseguição, tendo a vitória vinda da parte do Senhor. Esse povo, os amalequitas, eram conhecidos pela sua maldade, pela sua crueldade. Eles viviam no deserto esperando a oportunidade de um povo indefeso passar por ali para que eles atacassem. Então eles atacam os indefesos, eles roubam os indefesos, os velhos, as crianças, os idosos, não os velhos, os idosos, as crianças. Ele vem naqueles que transmitem um pouco mais de fragilidade, as pessoas com deficiência. E eu fico pensando, será que hoje a Amaleque não continua atacando os nossos corações, roubando a nossa fé, tirando a nossa alegria? Quando nós, no meio do enclausuramento, paramos de adorar, quando nós, em meio ao enclausuramento, paramos de pensar em Deus e de viver para Deus, em meio a todas as informações terríveis que recebemos todos os dias, não pare de adorar, não cesse a sua devoção, não pare de orar, não pare de louvar, não pare de erguer as suas mãos na direção do Senhor. Esse texto nos mostra que quando Moisés fazia isso, e todas as vezes que Moisés adorava, ou olhava para o céu em adoração, algo sobrenatural acontecia. Quais são as tuas expectativas para a sua família? Adore ao Senhor. Quais são as tuas expectativas para os seus negócios? Adore ao Senhor. Quais são as tuas expectativas para você mesmo? Adore ao Senhor. A Bíblia vai nos contar a história de um homem chamado Paulo. Paulo era um grande missionário. Paulo foi alguém que viveu de uma forma muito a entregar-se, de uma forma muito comprometida, tanto que em Atos capítulo 20, ele vai dizer que nada mais ele tem como precioso ou importante, ou que chame a atenção dele do que o seu ministério. Mas é interessante que esse homem vai à prisão, e lá na prisão, junto com Silas, ele é açoitado, ele é encarcerado, ele é aprisionado em correntes. Mas curiosamente, quando você lê o livro de Atos, você vai perceber que ele e Silas, Paulo e Silas, em meio a esse momento, permanecem adorando. E enquanto eles levantam a sua mão na direção de Deus em adoração, há um grande tremor, literalmente, um terremoto. E tudo aquilo que os limitava, que os enclausurava, aquilo deixa de existir instantaneamente, simplesmente porque eles permaneceram adorando o Senhor. No meio de tudo isso, as suas mãos estão erguidas em adoração? Em meio a tudo que você está vivendo, as suas mãos estão erguidas em devoção, em louvor, em gratidão ao Senhor, adorando a Deus? É interessante porque nós, muitas vezes, apenas pensamos ou lembramos de agradecer a Deus ou de adorar ao Senhor quando alguma coisa boa acontece. Não é verdade? Quando alguma coisa boa acontece. Hoje pela manhã eu fui ajudar uma família que estava passando por um momento de luto num funeral. E foi muito bonito aquele funeral. Eu sei que parece muito estranho falar isso, mas foi muito bonito aquele funeral. Porque cada filho da irmã Áurea falava alguma coisa que marcou profundamente a vida deles. Mas uma coisa que todos eles falaram foram as marcas que ela deixou. Porque todos eles, ela morou com alguns deles, ela morou na casa deles por algum tempo. E todos eles diziam assim: eu
quantas vezes eu acordei ao longo da minha vida, da época que a mãe estava em casa, com ela orando. E ela não fazia uma oração genérica. Ela colocava o joelho no chão e ela orava por cada filho, por cada neto, por cada bisneto, nominalmente. Gente, eu fui tremendamente impactado por esse testemunho, porque enquanto essa irmã se manteve entre nós, ela se manteve em atitude de adoração, com as mãos erguidas, com as mãos erguidas. Você está adorando? O lugar que eles pararam chamava Refidim, que significa lugar de descanso, lugar de pausa, lugar de parada. E é interessante porque às vezes nós também precisamos desse lugar, um lugar de descanso, um lugar de pausa, um lugar de parada, um lugar onde nós sossegamos a alma. Mas o que nós não podemos é sossegar ao ponto de esquecer que a adoração, o louvor, a nossa devoção é que nos garante a vitória contra os inimigos. Você tem descansado? Descanse. Você tem parado? Pode parar um pouquinho para dar uma respirada, organizar o pensamento, organizar a vida, mas o que não pode é parar de adorar. Nós cantamos hoje esse louvor, esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, que esse seja o seu respirar e o meu respirar, a adoração ao nome do Senhor. Mas estar com as mãos erguidas também, além de ter esse símbolo da adoração, quando você olha para o texto, você vai perceber que ele também simboliza essa dependência. Em todos os outros capítulos que foram mencionados, ou essa prática foi executada por Moisés, era como se Moisés estivesse erguendo a mão e dizendo: Deus, eu não tenho força alguma para fazer qualquer coisa, que o Senhor venha e intervenha. Você está adorando, você está no meio de uma luta, todos nós estamos no meio de uma batalha, mas você está reconhecendo que depende de Deus? Olha só que coisa interessante, são duas coisas completamente diferentes. Você adorar, você louvar, você pregar, você estudar a Bíblia, você ensinar para outras pessoas, você conduzir outras pessoas na adoração e você depender de Deus. Depender de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma intérprete de Libras aqui do nosso ministério, e quando eu conversava com ela me colocando algumas lutas que ela tem vivido, e ela perdeu o emprego, o marido tem trabalhado pouco, as situações têm sido muito difíceis para ela, e ela colocou um texto lá, de Mateus capítulo 6, e aquele texto dizia que não era para se preocupar com coisa alguma, era para confiar completamente no Senhor. O Senhor cuida das aves do céu, cuida das flores do campo, e ela no final escreveu assim: como é difícil isso, né, pastor? E eu falei: é muito difícil, não é nada fácil. Falar da Bíblia, explicar a Bíblia, cantar a Bíblia, pode ser uma prática muito comum, até fácil eu diria, mas viver a Bíblia é o grande desafio do cristão. Manter a sua mão erguida em dependência ao Senhor, reconhecendo, como se você estivesse olhando para o Senhor: Senhor, eu não tenho capacidade de nada, eu preciso do teu socorro. Isso é muito difícil, não é fácil, porque nós queremos ter o controle constante de todas as coisas. Então, manter as mãos erguidas nesse texto não significa apenas adorar, mas significa depender daquele que pode vir e fazer algo extraordinário, milagroso na nossa vida, nas nossas casas. Ainda hoje, eu encontrei com um surdo nesse funeral que estava, e aí eu perguntei para ele, ele começou a namorar, eu perguntei: você já casou? Ele falou: não.
Eu ainda não casei, mas eu estou com uma grande expectativa, porque eu consegui um trabalho agora. Eu falei, você, o quê? Como assim? Explica direito esse negócio. E ele me explicou que ele estava orando muito antes mesmo da pandemia para ele conseguir um trabalho, e ele não conseguia, as portas se fecharam, as situações estavam completamente contrárias, ele não sabia o que fazer, tem uma pressão, né, social e dele, pessoal para casar, que ele já está um pouquinho avançado de idade, e ele falou assim, ixi, agora começou a pandemia, agora que eu não vou conseguir mesmo. Mas sabe de uma coisa? Eu vou descansar em Deus. Eu vou parar de fazer as coisas, vou parar de ligar para um lado, de mandar currículo para um lado, de mandar currículo para o outro, de fazer contato aqui, de fazer um contato ali. Eu vou descansar, eu vou depender de Deus, eu vou estender as minhas mãos para o alto, erguer as minhas mãos e falar, Deus, eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Quando ele fez isso, o cenário mudou. Quando ele fez isso, as coisas se transformaram. E eu lembrei quando nós começamos a fazer entregas de cadeiras de rodas aqui na igreja. Quando, 2011, se eu não me engano, eu fui fazer uma visita numa organização lá nos Estados Unidos. Fiz contato, levei documento, levei foto, usei todos os argumentos possíveis para que eles trouxessem esse tipo de projeto aqui para o Brasil. Não deu em nada. Passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e nada. E um dia eles me convidaram na verdade, 72 nações diferentes, que tinham trabalho com pessoas com deficiência, e eu estava no meio, incluso naquele grande projeto, e eu fui para uma conferência que eles fizeram lá. Lá naquela conferência eu fiz amizade com um pastor, e na sequência esse pastor virou o presidente da organização. E eu fiquei assim, gente, nós nos esforçamos, nós fazemos acontecer, nós planejamos, nós lutamos, nós ligamos, nós mandamos currículo, nós vamos aqui, vamos ali, mas quem vai dar o decreto é o Senhor. Então, erguer as mãos e manter as mãos erguidas, além de manter as mãos em constante adoração, é também manter as mãos em constante dependência de Deus. Você tem dependido de Deus? É assim que tem sido nesses dias? Você está dependendo do Senhor ou você está tentando resolver com as suas próprias forças? Você está dependendo, literalmente dependendo de Deus ou tentando fazer com as suas próprias forças? Mas não é só isso. Olhando para esse texto ainda, você percebe que quando você mantém as suas mãos erguidas, também é uma atitude de entrega. Não é só erguer as mãos para adorar o Senhor e reconhecer que dele vem o poder, a glória e a majestade. Não é simplesmente erguer as mãos e reconhecer a sua dependência de Deus. Não, eu dependo de Deus, eu sei que eu não consigo, mas o Senhor pode vir, encher a minha vida, transformar a minha história e fazer tudo diferente. Mas é também entregar, erguer as mãos diante do Senhor, e estar de mãos limpas diante do Senhor, é entregar tudo ao Senhor. Eu não sei se você já foi abordado pela polícia alguma vez. Eu já fui. Eu vou confessar o pecado aqui, vai. Eu já fui abordado pela polícia. Mas eu vou explicar a situação. Calma, não me julgue, não saia, continue assistindo até o final, porque tem uma boa justificativa. Eu estava com uma equipe lá em Israel, e o pessoal não falava, a maioria não falava inglês, e eu estava tentando ajudar todo mundo a passar ali naquela, tem onde a gente apresenta os passaportes, as cartas dos lugares que a gente vai visitar, os ambientes que a gente vai conhecer e tudo mais, e eu estava ajudando um por um,
E o povo passou todo mundo, e eu lá, muito calmo, sereno e tranquilo, peguei meu passaporte, peguei meus documentos, os agendamentos dos lugares e tal, coloquei na mão ali da pessoa que estava fiscalizando, ela olhou tudo muito bonitinho, falou, seja muito bem-vindo. Na hora que eu saio daquela cabine, um cara gigante, se bem que para mim todo mundo é gigante, né? Vamos falar a verdade, 1,65 m, se eu chego perto de qualquer 1,70 m, 1,70 m é gigante perto de mim. Mas esse devia ter pelo menos uns 3 metros, tá? Uns 3 metros. Naquela hora parecia, pelo menos, tá? Que ele tinha uns 3 metros. Eu olhei assim, aquele cara, parecia um armário, chegou para mim e pediu, me dá o seu passaporte, levanta as mãos, me dá o seu passaporte, o que você está fazendo aqui? E eu com as mãos levantadas, meti a mão no bolso, peguei o passaporte, entreguei para ele, ele tirou um documento ali, mostrou assim, Polícia Especial Israelense. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora ele descobriu coisa que até eu não sei que tem na minha vida, ele já sabe. Polícia Especial Israelense, estou frito. E aí ele perguntou, o que você está fazendo aqui? O que você estava ali orientando esse pessoal? Quem é esse pessoal? No final, ficou tudo bem. Graças a Deus, ele me liberou. Mas a primeira coisa que ele pediu para eu fazer foi, levanta as tuas mãos e entrega o passaporte. Quando eu levantei as mãos, eu estava dizendo assim, eu não apresento perigo algum. Eu estou submisso à sua autoridade. Quando ele falou, me dá o seu passaporte, eu entreguei o passaporte para ele. Se ele não me devolvesse aquele passaporte, eu ia ficar preso naquele país e não sairia mais. Era como se eu estivesse entregando nas mãos dele a minha vida. Então, estar ou permanecer de mãos erguidas constantemente é entregar constantemente a minha vida nas mãos do Senhor. É entregar os meus passos, é entregar os meus dias, é entregar a minha família, é entregar a minha saúde, é entregar os meus sonhos, é entregar os meus projetos, é entregar tudo nas mãos do Senhor. Então, olhando para esse texto, nós aprendemos, nós descobrimos que estar de mãos erguidas constantemente é estar em constante adoração. Estar de mãos erguidas constantemente é reconhecer a nossa dependência do Todo-Poderoso Deus. Mas também estar de mãos erguidas constantemente é reconhecer que nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque quem pode nos conduzir ao melhor ambiente, ao melhor lugar, é o Senhor. É o Senhor. Essa semana, eu estava fazendo um vídeo para os surdos, e o vídeo tratava sobre o medo. O medo que nós temos do Covid-19. Mas aí eu lembrei de um texto em que Jesus diz que nós não devemos temer o ladrão, o assaltante, aqueles que podem tirar a tua vida. Nós precisamos temer a Deus. E esse texto, ele é muito forte, porque ele diz, nós devemos temer a Deus, que realmente pode nos mandar para o inferno. É forte, não é verdade? Até difícil de falar essas coisas. Mas é verdade. Nós tememos o ladrão, nós tememos o desemprego, nós tememos a quebra da economia, nós tememos a pandemia, nós tememos tudo que está ao nosso redor gera algum tipo de medo. Mas por que nós não tememos a Deus em adoração constante e diária? Por que nós não tememos a Deus reconhecendo que dele vêm todas as coisas e dependendo dele constantemente? Por que nós não tememos a Deus e entregamos a nossa família, a nossa história, a nossa vida nas mãos dele? Não parece para você que tem alguma coisa errada? Não parece para você que nós estamos focando em algo que não faz muito sentido? Por isso eu queria que hoje, você que está ouvindo essa palavra,
erga as suas mãos para o céu. Erga as suas mãos a partir de hoje e constantemente adore ao Senhor. Adore ao Senhor pelo que Ele é, mas adore ao Senhor também pelo que Ele tem feito na sua vida. Adore ao Senhor por tudo que Ele está fazendo na sua história. Mas não somente isso, comece a depender do Senhor. Literalmente, comece a depender de Deus, não somente em discursos ou palavras, mas depender de Deus constantemente. Comece a depender do Senhor. Mas não só isso. Entregue a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Erga as suas mãos e entregue os seus dias, dizendo assim: Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu reconheço que o Senhor tem. Eu não tenho condições, mas eu reconheço que o Senhor tem. E de repente procure um grupo para que você faça parte, você estude a palavra, você aprenda mais de Deus. Você pode mandar uma mensagem para a gente lá no nosso site, pibcuritiba.org.br/culto-oração. Ou você pode entrar também no nosso Instagram, @koinonia com K, koinonia_pib. Ali você pode pedir um discipulado, ali você pode pedir uma célula. E nós começamos semana passada uma célula, foi tão maravilhoso. Foi tão maravilhoso. Eu tenho certeza que para as pessoas que participaram também foi muito especial. Porque ali você pode compartilhar as suas dores. Ali você pode não sentir-se mais sozinho, que você tem um grupo para conviver. Ali você tem alguém que pode interceder por você constantemente. Então, entra, assim que terminar esse culto, você vai entrar aí, @koinonia_pib. Você vai seguir esse Instagram, já vai mandar uma mensagem para a gente que você quer participar de uma célula ou que você quer fazer um discipulado. Ou você pode entrar no site da PIB, www.pibcuritiba/culto-oração. Né? Não tem tio, sem acento, sem nada ali, é tudo reto, tudo direto ali. Então escreve. Mas não deixe de erguer as suas mãos, mantenha as suas mãos erguidas em adoração, em dependência e em entrega. Não deixe que Ameleque, o destruidor, te impeça de viver a bênção do Senhor na sua vida. Mantenha as suas mãos erguidas para que o destruidor seja derrotado em nome de Jesus, em adoração, em dependência e entrega.